Hoje acho que é uma oportunidade até para você esclarecer mais ainda. Boa noite. Boa noite, Tanaka. Então, Tanaka, a gente fazia o plantão, né? Fazia esse rodízio, o núcleo ele organizava isso, porque antigamente não se tinha farmácia que queria fazer 24 horas. Existiam poucas farmácias, a cidade veio crescendo e tal. E até alguns anos isso ainda não tinha, nós não tínhamos farmácias 24 horas. E aí a gente acabava fazendo esse rodízio para acabar, para, digamos assim, para suprir a necessidade, né? Isso. Só que como que está hoje? Hoje já existem várias farmácias, várias redes, a cidade cresceu, né? Então a gente está no momento onde algumas redes já querem fazer 24 horas. E a lei hoje impede isso. Então o núcleo chegou à conclusão que não é mais necessário o nosso trabalho de rodízio de plantão. Está se tornando inviável, por exemplo, esse horário até 11 horas da noite, ou ficar daí às 24 horas? Está se tornando inviável? Está se tornando inviável, né? Porque uma farmácia ficar até às 11 horas da noite ou ficar 24 horas, ela vai ter que ter mais farmacêutico, mais atendente, enfim. Então, hoje não é mais sustentável fazer esse horário, né? E essa lei nova que colocou, que a gente poderia ficar até às 11, nem todo mundo está cumprindo também, né? Não é que não esteja cumprindo, a gente poderia ficar até às 11. E o que se observa é que isso também não acontece, na maioria das farmácias fecha um pouco antes, né? Porque justamente por isso, né? Isso mesmo. Porque não é só o horário que aumenta, né? Aumentam os custos, você tem que ter mais um profissional. Mais profissional, mais farmacêutico, mais atendente, então acaba sendo um custo maior para a farmácia também. E agora, chegando... Desculpa. Não, fica tranquila aí. Então, o que a gente preza hoje? Hoje a gente vê que já existe a possibilidade de abrir em farmácias 24 horas. Então, não existe mais a necessidade desse rodízio de plantão. Lembrando que a Patrícia fala aqui em nome do núcleo. Do núcleo, tá? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês se reuniram esta semana e essa decisão foi unânime. Isso. Tá certo. 100% do núcleo quer que acabe a lei. Com a queda da lei, as farmácias vão abrir conforme a sua necessidade. Hoje o que acontece? Uma farmácia de um bairro que ela não consegue fazer parte do plantão, ela tem que fechar às 8 e não pode abrir no domingo. Porque para ela não pode. Hoje ela não pode, se ela não participar do plantão. Se cair essa lei, essa farmácia de repente pode abrir lá no bairro até às 11 da noite. Ela pode abrir no domingo e vai atender uma maior população, uma quantidade maior de população. E aí deixa a 24 horas num local que seja para toda a população. Patrícia, para você como tem muita experiência nesse ramo, para você ter uma farmácia 24 horas, 7 dias de semana aqui, precisa ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estrutura, tem que ter de 4 a 6 farmacêuticos, dependendo. Vai ter que ter muito mais atendente, né? Vai ter que ter segurança. Então, isso acaba sendo um custo bem alto. Por exemplo, uma farmácia de médio, de pequeno a médio, ela não dificilmente consegue, né? Dificilmente vai conseguir às 24 horas. Teria que ser uma farmácia de grande porte aqui. Grande porte, que vai poder atender a população toda e ficando 24 horas, conseguindo sustentar toda essa estrutura, né? Você também veio, claro, falar sobre algumas colocações do vereador João da Farmácia ontem aqui. Você pode falar. O que acontece é que essa lei que está hoje, eles querem incluir, que coloquem 24, que deixem entrar farmácias para fazerem 24 horas. Ok. O que acontece? E eles não querem deixar e eles querem que o núcleo continue fazendo plantão. Entendi, quer continuar a obrigatoriedade do rodízio de plantão, mas com uma farmácia 24 horas. Isso, então eles querem que tenha farmácia 24 horas e a gente continue fazendo rodízio. Não é sustentável, nem para a farmácia que vai ficar 24 horas e nem para as outras que vão ficar em rodízio. Primeiro que a população já não gosta dessa situação de rodízio, que cada hora, todo dia é uma num local diferente. Tem que estar no celular sempre olhando a tabelinha lá, né? Isso é uma coisa que incomoda bastante a população, todo dia ser uma diferente. E segundo, que quem vai fazer, a farmácia que ficar 24 horas, ela vai ter que dividir o lucro com todas essas outras também. Perfeito. Então vai ser inviável tanto para quem quer ficar 24 horas,
tanto para aquelas que vão fazer o rodízio. Então, se tem farmácias que querem fazer 24 horas hoje, não tem mais a necessidade da gente fazer o rodízio. E a lei acaba sendo desnecessária nesse momento. Vou perguntar, acho que eu perguntei para você, vocês já conversaram com os vereadores em relação a isso? Sim, a gente já conversou. E qual foi a resposta deles? Eles têm medo de cair a lei. Eles têm muito medo que a população fique desassistida. Mas pelo que a gente observa, até pelo que o Léo falou, já eles estão buscando colocar a farmácia 24 horas na lei porque tem farmácias que querem fazer. Então não tem esse medo é desnecessário, porque se já tem farmácias querendo fazer 24 horas, não tem por que ter esse medo. Ô Patrícia, em caso de não existir aí a possibilidade dessa revogação da lei, qual é a medida que porque daí vocês vão ter que cumprir essa lei quem estiver no núcleo. Isso. Há um risco de esvaziamento dos associados? Sim, nesse momento as pessoas, a gente está querendo, a maioria já desistir de fazer plantão. Certo. E se todo mundo, vamos supor que sair massa aí também, aí vão ficar desassistidos. Vão ficar desassistidos de uma vez. Então certo. Eu acho que se cair a lei, se acabar a lei, abre para o livre comércio, cada um vai fazer dentro da sua necessidade e possibilidade, e vai ter muito mais farmácia fazendo em horários maiores, em vários bairros, então vai poder assistir melhor. E aquela que quiser ficar 24 horas e que tiver estrutura para ficar 24 horas, vai ser o ponto de referência para a necessidade na madrugada, por exemplo. Porque nem todas vão ficar 24 horas, isso é normal em qualquer cidade, mas aquelas que ficaram vai ser um ponto de referência. Então o posicionamento de vocês é de continuar ainda mais alguns dias, meses? Vocês já chegaram a esse consenso? Não chegamos a esse consenso, porque chegou isso, foi para nós agora, né? A gente poderia conversar, sim, que saía 24... enfim, poderia colocar, nós temos mais 2 meses, vai ter 1 mês para colocar, a gente pode fazer conforme a necessidade, sim, mas desde que a lei caia e que cada um possa abrir e fazer o seu horário. Muito bem, com a palavra, acho que a Câmara de Vereadores, porque nós ouvimos aqui o vereador João da Farmácia, né? O vereador Léo Cordeiro tem uma emenda à lei, né? Um projeto de lei, sugerindo a alteração, e a alteração ele, na verdade, está incluindo, né? Ele está incluindo mais farmácias, ele quer que inclua mais farmácias e que não acabe o núcleo, que é o que fica inviável. Então, o núcleo só tem porque não tem farmácia 24 horas. A partir do momento que tem farmácia 24 horas, não tem mais necessidade do núcleo. Claro que algum vereador queira se manifestar, está à disposição aqui. Pelo que a gente entendeu, a tese dos vereadores é o seguinte: vamos primeiro buscar alguém que faça com a lei, muda, abre-se a possibilidade para depois então revogar a lei, é isso? Mas pelo que eu entendi que o Léo falou, já existe isso, então não tem por que se manter essa lei. Se as farmácias, ele disse que quis incluir isso porque as farmácias procuraram ele para fazer 24 horas. Então tá na hora, né? Se ele sabe quem já, é só liberar para o livre comércio, cada um faz no seu horário e abra quem for necessário 24 horas. 7h14, pois não, Osmar? Vem de encontro ao que o Júnior mandou pra gente aqui, ó. Vem ao encontro, é isso? Certo. Isso, perdão, falei de encontro, né? Perdão, obrigado, Tanaka. Não. Vem ao encontro do que vocês estão falando, o que o Júnior falou aqui agora, ó. O vereador Léo Cordeiro, ao invés de mudar a lei, para quem quiser fazer 24 horas, tem que entrar com um projeto de lei para acabar com a lei. Isso. É isso que todos querem. De lei para pedir a revogação da lei, né? E que abra o livre comércio. É isso que a gente quer. Abra o livre comércio e todas vão poder fazer conforme a sua necessidade. E com certeza vai ter aquela que vai querer fazer 24 horas e vai assistir a cidade. Bom, gente, eu sei que esse assunto essa semana foi em pauta, teve gente que, poxa, de novo isso aí. Só que é um assunto de utilidade pública, não é? Exatamente. Patrícia, nós estamos falando de farmácias que desde antes de 2008, eu não lembro a data, que foi antes ainda, bem 2003, antes, né? 2003, né? Na época, essa necessidade, ela veio aí até pouco tempo, enfim, só que nós já temos e a Patrícia falou muito bem, não precisa eu repetir aqui. Então, hoje há essa necessidade. Isso. Está se tornando inviável para os proprietários de farmácias, né? Por conta do horário estendido até 11 horas. Exatamente. Muita gente falava naquela mudança de lei que ia ser um tiro no pé, e realmente foi, né, Patrícia? Foi um tiro no pé. Muito bem, obrigado pela tua presença aqui.
você tem algo mais aí, fica à vontade, tá, Patrícia? Então a gente só queria reforçar mesmo que a gente queria que algum vereador pegasse isso e dissesse, chega, vamos lá, vamos acabar com as leis das farmácias, é o que a gente quer, abre para o livre comércio e deixa a população trabalhar e as coisas vão se ajeitar, com certeza. Na verdade, a maioria, né? Não precisa ser todos os vereadores, né? Mas a maioria. Mas a maioria, se conseguisse, mas se tiver um que peite, né, e consiga pra gente, vai ser uma beleza. Gente, o núcleo da farmácia que está pedindo isso, tá? E a própria população, né, Osmar? Exatamente. Se você pedir uma opinião aí agora, abra o canal aí, porque aqui, você é contra ou favorável? Libera de uma vez. Quem é que tá falando aí? Nosso ouvinte Robson. Tem que acabar com essa lei de uma vez. Só as grandes, se as grandes redes querem abrir 24 horas, se elas têm estrutura, libera de uma vez. O que você acha? Libera de uma vez ou continua? Continua a lei em vigor? Né? Mesmo com a mudança proposta aí pelo vereador Léo Cordeiro. Manda sua opinião pra gente, pode mandar áudio, pode mandar aí fumaça, como é que é? Sinal de fumaça, manda pra gente. E eu lembro, ouvinte, Tanaka, que na nossa enquete lá no portal Rádio Cidade SC, que foi feita na época que foi levantado esse assunto, quando estava em tramitação o primeiro projeto de lei, aquele do João da Farmácia, do vereador João da Farmácia, lá foi feita uma enquete na época, viu? E olha aqui, ó, livre comércio das farmácias, tá? 80% disse que é a favor do livre comércio. 273 votos na época, tá? Ficou algum tempo no ar essa enquete, ficou, né? isso mesmo. O núcleo pede, a população pede. Então, e se a população pede, quem são os nossos representantes? Os vereadores, não são? Exatamente. Então vamos lá, vereadores. 7h17 agora. Voltamos em seguida. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.